e uma cultura individualista. Nesta Opinião Pública queremos saber qual é que é a sua opinião sobre este tema. Queremos saber como vê a possibilidade de a morte clinicamente assistida para doentes terminais em grande sofrimento ser despenalizada em Portugal. Caso concorde, que situações deveria abranger e a que regras deveria o processo estar sujeito? Considera que esta matéria deve, por outro lado, ser decidida através de um referendo ou, pelo contrário, o debate e a decisão poderiam e deveriam ser feitos no Parlamento? Pode participar ligando para os números de telefone que aparecem no seu ecrã, 21 417 416 1147 ou 21 416 1148. Para debater este assunto, convidamos Isabel Galriça Neto, é deputada do CDS e médica especialista em cuidados paliativos, que está comigo aqui no estúdio em Lisboa, e a partir da SIC em Matosinhos, Rui Nunes, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente também da Associação Portuguesa de Bioética. Muito boa tarde a ambos. Isabel Galriça Neto, muito boa tarde. Começo por si, agradeço a vossa presença neste programa. Eu começo por lhe perguntar, ao abrigo, ou levando em consideração que em Portugal já existe o testamento vital, que pressupõe e prevê um conjunto de situações e de direitos para o doente terminal, não é uma hipocrisia querer manter a lei a impedir a eutanásia quando, de alguma forma, ela já parece ser praticada? Muito boa tarde e cumprimentar o professor Rui Nunes, é um gosto estar aqui com ele. Boa tarde. De facto, eu começo por lhe dizer que este assunto não é um assunto simplista, é um assunto complexo e que tem que ser clarificado na sociedade civil porque há enorme desconhecimento, como aliás eu ontem aqui disse. E de facto, a lei do testamento vital não permite que se pratique eutanásia em Portugal. Ou seja, não permite que se acabe com a vida de outra pessoa a seu pedido, invocando ela que estará em sofrimento. E portanto, o que é importante aqui ficar claro é que efetivamente há um conjunto de cidadãos, uns há mais tempo que outros, bastante preocupados com a matéria do sofrimento associado às doenças graves, às doenças em fim de vida. E o que nós sabemos é que, efetivamente, queremos intervir ativamente nesse sofrimento para que ele não se torne disruptivo, para que ele não se torne insuportável. E aqueles de nós que trabalhamos em cuidados paliativos, há muito tempo e trabalhando com milhares de doentes, aquilo que temos a noção é que as pessoas, quando têm essa intervenção no sofrimento, não pedem para que acabem com a vida delas. Pedem para viver. Elas querem viver sem estar num sofrimento disruptivo. E essa é a realidade em que nós estamos habituados a viver. Sim, mas a lei do testamento vital prevê que haja uma decisão por parte de qualquer cidadão, e é uma lei que está em vigor desde 2012, e permite que qualquer cidadão possa decidir, por exemplo, não ser submetido a uma reanimação cardiorrespiratória. Isso leva à morte. Daí a minha pergunta, repito a minha pergunta. Não há aqui alguma forma de eutanásia? Não, porque de facto é preciso lembrar quais são as obrigações éticas de qualquer profissional de saúde. As obrigações éticas são de não manter um doente em sofrimento se ele tiver uma doença grave, avançada, incurável e progressiva. O que é triste e lamentável, e ainda bem, pelo menos, que esta ocasião serve para isso, é que haja tão pouca gente elucidada sobre o testamento vital e mais portugueses deveriam saber que, de facto, não têm que estar submetidos a tratamentos ditos agressivos, invasivos, a expressão é esta, fúteis, quando têm uma doença grave e incurável. Portanto, nenhum médico está obrigado, ética, clínica, legal, moralmente, religiosamente, a manter vivo um paciente com uma doença incurável à custa de maior sofrimento. E, portanto, faz falta, e aí colocou, de facto, o ponto num dos problemas que nos preocupa, é precisamente as pessoas terem a noção de que a eutanásia não acaba com o sofrimento. A eutanásia acaba com a pessoa que sofre. E, efetivamente, nós estamos todos preocupados com o sofrimento. Não tenha a mais pequena dúvida. Agora, o que queremos é mostrar às pessoas quais as soluções para que não se chegue a uma situação que é irreversível, que é dramática, que é ter que acabar com a vida de alguém. Que muito menos é uma questão médica, e já agora vou terminar, é preciso que se note isto bem. A questão não é nem de esquerda nem de direita. A questão não é confessional,
A questão não é dos médicos, a questão é de valores da sociedade e por isso temos que os debater. Doutora, já voltamos à conversa e levantou aí de facto a questão que eu queria lançar para o Dr. Rui Nunes, a questão relacionada com fundamentos confessionais, e neste manifesto do Movimento Cívico para a Despenalização da Morte Assistida fala-se nesta necessidade da libertação da lei de normas alicerçadas em fundamentos confessionais. Que fundamentos são esses, doutor? E porquê é que são enfocados? Ora bom, antes de mais cumprimentar a doutora Isabel Neto e dizer que, a título pessoal e em nome da Associação Portuguesa de Bioética, há muitos anos que defendemos, depois de propor, aliás, a legalização do testamento vital, a realização de um referendo nacional sobre a prática da eutanásia. E porquê? Precisamente por confusões como aquela que acabou de dizer, ou seja, a questão da eutanásia e a questão de a sociedade portuguesa entender, pelo menos até agora, que a vida humana é inviolável, não é uma questão de natureza confessional. Aliás, essa é uma falha, parece-me a mim, do manifesto que foi apresentado aos portugueses. Porque se nós virmos bem, a ética médica, que tem mais de 2.500 anos, e todos os médicos, quando se formam, proclamam publicamente o juramento hipocrático e comprometem-se a respeitar a vida humana. E isto não tem nada de confessional. Isto é uma prática antiga, milenar, que os médicos e outros setores da sociedade entendem que deve ser a prática neste estado atual da nossa civilização e da nossa cultura. Por outro lado, é preciso ver que a Constituição da República Portuguesa também proclama que a vida humana é inviolável. E eu não estou a ver que o legislador constituinte nos anos 70 e depois a Assembleia da República ao longo dos últimos 40 anos fosse influenciada por questões de natureza confessional. Permita-me a interrupção, doutor. Também, a Constituição também não diz que de facto o direito à vida é um direito inviolável, mas também não diz que é um dever irrenunciável. Não, a Constituição diz que a vida humana é inviolável. E, portanto, esse é o enquadramento. E é por causa disso que depois o direito penal fala do homicídio a pedido da vítima e do homicídio privilegiado. Ou seja, a eutanásia a pedido da pessoa e a eutanásia por compaixão. E, portanto, isto são temas muito complexos. É evidente que há uma dimensão confessional, é evidente que e as igrejas têm opiniões nesta matéria, mas como é bom de ver, e como foi dito muito bem, isto rasga toda a sociedade. E, portanto, eu duvido que os portugueses e as portuguesas tenham plena consciência daquilo que estamos a falar, do que é a morte medicamente assistida, do que é a eutanásia, do que é a assistência médica ao suicídio, do que é a eutanásia involuntária, de qual é o enquadramento legal na Bélgica, na Holanda e no Luxemburgo. Será que os portugueses sabem, por exemplo, que depois de ter sido aprovada a eutanásia em adultos, a eutanásia racional, que eu acho que se deve debater e até tenho alguma simpatia por essa causa, mas que depois originou a eutanásia em crianças de qualquer idade, com o consentimento inferiores a 12 pais. anos, portanto, sim. Mas porquê é que não se pode ultrapassar essa barreira também, doutor, na sua opinião? Como diz, desculpe? Porquê é que não se deve, na sua opinião, também ultrapassar essa barreira? Pelo que percebo das suas palavras, não se deveria descer esse limite e, portanto, permitir que, inclusivamente, uma criança de qualquer idade possa tomar ela a decisão, ou em conjunto com os pais e, naturalmente, com médicos, tomar essa decisão? Ora bom, eu penso que é legítimo equacionarmos eticamente se um conjunto de pressupostos que, a meu ver, ainda não estão garantidos nesta sociedade, mas tenho certeza que os vamos tratar, como, por exemplo, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, o Plano Nacional de Luta contra a Dor, etc., etc., é legítimo pensarmos, discutirmos e tentarmos aprovar uma eutanásia que seja um ato de liberdade puro, um ato racional, um ato de uma vontade autónoma, consistente e bem persistente no tempo. Considero sempre inaceitável a eutanásia involuntária, a eutanásia em crianças, ou a eutanásia em pessoas com demência de Alzheimer, ou no estado vegetativo persistente, porque aí sim, creio que há uma fronteira que não pode nem deve ser ultrapassada, que é estarmos nós, qualquer um de nós, seja médico, seja enfermeiro, seja familiar, a tomar uma decisão e a deliberar sobre as vidas que valem ou não valem a pena ser vividas. Portanto, eu diria que vale a pena aprofundar este debate e não estou em crer que a sociedade
sociedade portuguesa, neste preciso momento, esteja devidamente esclarecida na matéria. E para mim este era o grande, digamos, motivo para a realização de um referendo nacional, era precisamente abrir o debate à sociedade civil, porque, como foi dito, este não foi um tema debatido em campanha eleitoral. Os portugueses não estão esclarecidos nesta matéria e, francamente, não se percebe esta pressa legislativa agora a correr. Eu quero recordar que a Associação Portuguesa de Bioética, já em 2008, propôs um debate público e um referendo na matéria. Portanto, isto não tem nada de novo junto da comunidade académica e científica. Esperemos, doutor, que este programa também contribua para essa discussão e para essa clarificação, nomeadamente junto da sociedade civil. Meus senhores, já volto à conversa convosco. Eu proponho-vos que ouçamos agora precisamente as opiniões e as dúvidas num tema tão profundo quanto este e tão complexo por parte dos nossos espectadores. Carla Moura Santos, liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Boa tarde. Olha, parabéns pelo vosso programa e para a doutora Isabel. É o seguinte, eu sou contra a eutanásia, por todos os motivos, porque eu acho que ninguém tem direito de ter a vida a outra pessoa. E há sempre uma esperança, porque eu vou dar um caso, tive uma sobrinha que foi atropelada numa passadeira no dia dos anos dela, na 24 de julho, foi para o Hospital de São José, puseram, em vez de pôr nos cuidados intensivos, puseram nos cuidados intermédios. E depois todos diziam que ela morria, foi até numa altura que caiu a ponte de Entre os Rios. E então esteve lá mais de 4 meses e nós dissemos que íamos para a SIC, que íamos para os jornais, porque os médicos, se ela já só tinha um rim e fez hemodiálise, e eles disseram, era melhor desligar as máquinas que ela não vai sobreviver. E eu disse, como sou tia e sobrinha, e a madrinha dela disse, se fizer isso, pode ter a certeza que a comunicação social vai saber do que se passa. Depois disso, tinha 24 horas permanentes, médicos à cabeceira a fazer exames a tudo. Ao fim de 6 meses, felizmente, a minha sobrinha saiu do coma e teve que fazer fisioterapia da fala, teve que andar na Liga dos Deficientes, tudo por negligência do Hospital de São José, que se ela fosse logo atendida, não era assim. E então, se fôssemos a fazer o que os médicos queriam, a minha sobrinha tinha morrido e ela hoje, felizmente, casou, está bem, já nem faz hemodiálise, porque depois até foi transplantada pelo Dr. Eduardo Barroso no Correio Cabral. Eu digo-lhe, sou completamente contra a eutanásia. Eu acho que deve haver um referendo. Ninguém tem direito de ter a vida a outra pessoa, porque hoje, felizmente, até há medicamentos para ter a dor. E falo da minha mãe, que morreu nova também aquela que estava terminal, mas... E também ainda há uma outra coisa que eu queria frisar, é que depois nisto vai haver muito tráfico de órgãos, porque a pessoa pode estar terminal de um certo órgão e ter outros bons. E eles podem querer tirar órgãos para comercializar, que eu sei de fonte limpa que infelizmente isso acontece, porque tenho pessoas de família, médicas, inclusive na Santa Maria, da parte da gastro, e tenho também um cunhado do polivalente e sei que quando há um doente terminal com uma certa doença, não quer dizer que os outros órgãos também estejam terminais. Por isso eu sou mesmo contra a eutanásia. Haja um referendo e que vença o referendo e que isso não façam isso. É só o que eu tenho a dizer. Muito bem. Sra. Dona Carla Moura Santos, eu agradeço a sua participação, ficou bastante clara a sua opinião, com também esse caso que nos relata. Agradeço-lhe a sua participação. António Dias, liga-nos de Albufeira. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Boa tarde para si e para os convidados. Eu ponho esta questão noutros termos. É uma questão que eu sou a favor da liberdade de escolha e, como tal, sou o indivíduo e, como tal, não concebo que seja a sociedade ou o coletivo a decidir por mim. Eu sou um cidadão livre. E o problema aqui nunca se põe neste termo, ou seja, é o coletivo que decide o que o indivíduo faz na vida. É que isto é uma questão de liberdade basilar. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho um cartão de não dador. E porquê? Porque eu, como cidadão, ao longo dos meus 50 anos de vida, verifiquei que as instituições não são de confiança. Eu não confio nas instituições médicas, não confio no Estado. Então eu vou dar a possibilidade ao coletivo
de decidir sobre a minha vida. E atenção, ninguém quer viver mais do que eu e eu sou um lutador pela vida, mas a decisão é minha, individual. O testamento vital já dá alguma margem de manobra, de facto, em relação a essa decisão. O problema é que nós, em Portugal, e como sempre, fazemos meias leis. Ou seja, fazemos uma lei que abre a porta para, mas depois não concluímos o resto da obra normativa. E o problema aqui não é um problema, como os seus convidados disseram, confessional, porque é assim, ao nível da moral ou da religião, se eu decidir, sou eu que tenho que tratar depois com o meu Criador, se for essa a minha forma de estar. Mas a decisão é minha e só minha. Porque, repare, eu, estando numa fase terminal, e aí, de facto, eu confesso que verifico, como a espectadora que falou antes, há ali umas certas confusões, há ali má informação, há ali uma confusão de conceitos. Eu considero uma pessoa bem informada, mesmo em relação às normas que vocês não citaram, que é o caso mais, digamos, aberto, que é a Suíça, onde há turismo de eutanásia, passa a expressão, há pessoas que vão à Suíça morrer, mas atenção, a questão de quem decide sobre a vida é do Estado, ou seja, o Estado já é meu dono porque já me diz como eu trabalho, quanto é que eu pago e o que pago. Agora, nós voltamos, dá a sensação que nós, em nome da civilização e dos valores da vida, voltamos a um feudalismo absoluto, onde o Estado é dono de tudo o que eu tenho e até da minha própria vida. Quando nós verificamos que o Estado, em termos de cuidados de saúde, falha. E a questão que os portugueses devem pôr é esta. Porquê é que é o coletivo que vai decidir sobre uma decisão, no fundo, que é minha ou dos meus entes queridos? É a minha questão, no fundo. Eu aproveito essa sua questão, António Dias, agradeço a sua participação e eu aproveito precisamente essa questão, porque também tinha pensado nela, para a lançar precisamente. Isabel Galriça Neto, é o Estado que é o dono da minha vida, a decisão deve ser só minha e minha única exclusivamente? Ou não? Não, e lá está, este é um assunto, agradeço ao espectador ter colocado esta questão, porque repare como aqui ele já não fala de sofrimento intolerável, ele fala de uma questão de direitos individuais. E pode surgir aqui uma confusão, que é esta ideia, e o tema, insisto, é complexo, mas esta ideia de que o meu direito à liberdade sobrepõe-se ao direito à vida, ao direito à dignidade. O direito à vida, aliás, já foi dito aqui anteriormente, está na nossa Constituição até como um direito protetor da nossa vida em sociedade. O povo costuma dizer: a minha liberdade começa onde acaba a liberdade do vizinho. E o que nós temos que ter a noção é que, em nome do exercício de liberdades individuais, eu não posso, de forma alguma, pôr em risco o bem comum e o bem da sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Entrarmos por uma lei que viabilize o direito individual de decidir sobre dispor ou não dispor da minha vida, aquilo a que vai conduzir, é isso que nós vimos na Holanda, na Bélgica, é precisamente a pessoas que não pediram para ser mortas, serem mortas. A pessoas que estão muito longe do fim da sua vida. Convido a que vejam no manifesto português, não se fala nunca de doentes terminais, fala-se de doença incurável, portanto, sem esperança de cura. Portanto, podem ser pessoas muitos anos antes do fim da sua vida. Antecipar ou abreviar a morte de doentes em grande sofrimento e sem esperança de cura. Desculpe, o que é que são doentes em grande sofrimento e sem esperança de cura? É um diabético que tem uma macroangiopatia, uma microangiopatia e vai ser amputado e está, por isso, em grande sofrimento? Portanto, há aqui uma questão que é esta questão de, em nome do meu exercício individual, eu contraponho o direito à vida ao direito à autonomia e à dignidade. Haverá seguramente, do ponto de vista legal... O que me está a dizer, só para ver se eu percebo, doutora, o que me está a dizer é que, na sua opinião, o direito à vida... O direito individual à vida não se pode sobrepor ao direito geral e coletivo ao bem comum. Ou seja, a termos leis que ponham em causa a vida no bem comum. Porque, de facto, o que é que pode acontecer? Repare, só há direito à dignidade e direito à autonomia porque as pessoas estão vivas. Quando se suprime o indivíduo que experimenta a dignidade e a autonomia... Então, como é que pode existir dignidade e autonomia? De uma forma simplista, estou aqui a tentar dizê-lo. Doutor Rui Nunes, quer contrapor? Esta questão tem que ser colocada, não é? Quer contrapor, doutor Rui Nunes? Sim, vamos lá ver. Eu diria que o telespectador que falou, e falou muito bem, e agradeço a intervenção,
mas é um telespectador que se vê que é informado, que está esclarecido e que está dotado de todas as suas capacidades de racionalidade. Ora, parece-me que este assunto tem que ser devidamente aprofundado, porque precisamente nós sabemos, primeiro, que o conceito de sofrimento, como disse a doutora Isabel Neto, é um conceito complexo, porque há o sofrimento de natureza física, há a dor, que hoje é tratável na maior parte dos casos, mas também há o sofrimento de natureza psicológica, há questões de exclusão e abandono social. E, portanto, parece-me que é importante discutir este tema da eutanásia, mas antes temos que tentar resolver grande parte destes problemas. Para quê? Para que quem decide a eutanásia, como disse o nosso telespectador, o faça em plena liberdade. Ou seja, pondo o problema ao contrário, o que eu não gostaria era de ver pessoas doentes com as doenças terminais que foram aqui referidas, ou com doenças crónicas, neurológicas ou de outra natureza, pedir a eutanásia não porque queiram efetivamente terminar a vida como um ato de liberdade, mas porque é a única solução face às contingências da vida e do sistema de saúde. E por isso, a título pessoal, tenho-me batido, aliás, com a doutora Isabel Neto, para que em Portugal haja uma rede nacional de cuidados paliativos. Eu não gostaria de ver ninguém pedir eutanásia porque não tem acesso a cuidados paliativos. Não Mas há muitas pessoas neste país que não têm acesso a cuidados paliativos. Exatamente. Legislar agora, se nós temos mais, desculpe, professor, se nós temos mais de 30%, menos de 30%, à volta dos 30% de portugueses cobertos pelos cuidados paliativos, ou seja, para muitos deles, para a maioria dos portugueses, não faz sentido estar-lhes a dizer que existe uma resposta para que não estejam em sofrimento intolerável e que pode ajudá-los a viver com mais dignidade e que não passa por acabar com a vida deles, porque eles pura e simplesmente não têm acesso a esses cuidados. Empurrá-los agora, através de uma legislação precipitada, como o professor dizia, e bem, para um bypass, quer dizer, o senhor não tem os cuidados de saúde para, na sua situação de doença grave e incurável, viver melhor, mas estamos aqui a oferecer este enviesamento. Ora, isso empurraria as pessoas para uma solução que não é em plena liberdade. E aqui, dar uma nuance mais a propósito, volto a dizer o que aquele senhor espectador colocou, e bem, sobre a questão da liberdade e da autonomia. Ora, as pessoas invocam a sua autonomia para pedirem que um médico, e porquê um médico? Porque isto não é um tratamento médico. A eutanásia não é um tratamento médico. Não queiram colocá-lo como tal, porque ele não é. Mas o paciente... É a administração de um fármaco. Sim, mas isso não tem que ser um tratamento médico. Sim. Isso não tem que ser sequer feito por um médico. E, portanto, a questão aqui é de, efetivamente, se dizer que eu, na minha autonomia, quero que um médico termine com a minha vida. Curiosamente, e quem se dedica também a estudar estas coisas, aquilo que lhe vai dizer é que o paciente que faz isto prescinde da sua autonomia, entrega a sua autonomia na mão do médico que vai praticá-lo e reforça o poder médico. Portanto, longe de termos como móvel o reforço da autonomia individual, o que nós temos é o reforço da autonomia dos médicos e do poder dos médicos. Portanto, as coisas não são, como vê, tão lineares ou de uma forma tão é de facto um tema muitíssimo complexo. Então, muitíssimo, pelo menos isto está a sair muitíssimo complexo. Acho que estamos todos inteiramente de acordo em relação a isso. É um tema muitíssimo complexo e que naturalmente não sei se merece me de facto fazer um comentário. Diga, doutor. Antes de voltarmos aos nossos espectadores. Sim, só em 30 segundos. Eu gostava de salientar este aspecto que a doutora Isabel Neto referiu. Ou seja, é que, tratando-se da eutanásia voluntária e racional de um ato de liberdade individual, mas, do modo como foi formulado no manifesto, pressupõe a intervenção de um médico. Ora bom, é preciso ter em atenção, como eu referi lá atrás, que a ética médica, neste momento, não o permite. Portanto, eu diria que quando o processo legislativo iniciar, e por isso é que eu reforço veementemente a necessidade do referendo, é absolutamente imperioso que a comunidade médica seja envolvida, porque podemos chegar àquela situação de legalizar uma prática, ou seja, despenalizar uma prática, mas ao mesmo tempo depois não termos profissionais que estejam mobilizados e vocacionados para a sua prática. E de acordo com a sua experiência e com o seu conhecimento, doutor, os médicos estão minoritariamente a favor de uma legalização ou uma despenalização da eutanásia? E, portanto, estariam disponíveis ou não para praticar esse ato?
há dois planos. O primeiro plano é o plano se há médicos disponíveis para isso. Creio que sim, porque, aliás, como se viu do manifesto, houve médicos que assinaram o manifesto. Mas, independentemente de haver uma parcela, que não se sabe, obviamente, qual é, de médicos, dentro dos 40 e tal mil médicos que existem, disponíveis para isso, há um outro plano, que é o plano ético, deontológico e disciplinar. Ou seja, nós não podemos apressadamente aprovar uma lei sem que depois haja as condições, nomeadamente em termos de deontologia médica, para que ela se possa concretizar. E queria aqui realçar que a deontologia médica não é uma norma legal. Não pode ser por decreto-lei que se muda a ética dos médicos, porque sempre se defendeu que num Estado de Direito, uma coisa é precisamente o direito, outra coisa é a ética médica. Portanto, tem que haver aqui uma participação, uma discussão para que, no fim da linha, se chegue à conclusão se há condições para os médicos participarem nesta iniciativa e que não fique depois um pouco em roda livre e vamos ver o que acontece, porque uma coisa é certa, tal como foi formulado, trata-se de morte medicamente assistida. Não se falou sequer de outros profissionais de saúde e obviamente, como foi dito, não se trata de um ato médico na sua essência. Pode vir, mais cedo ou mais tarde, a alargar-se o âmbito da intervenção da medicina, mas para já, de acordo com as normas da ética e deontologia médica, não se trata, stricto sensu, de um ato médico. Já retomamos a nossa conversa. Vou ao encontro da nossa espectadora Rosa Maria Leal, que nos liga de Paredes. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Boa tarde. Boa tarde à sua doutora e ao seu doutor que está a falar de... Não está em direto, não é? Estamos todos em direto. E muito boa tarde ao seu jornalista e pelo programa e pelo caso que estão a debater. Eu acho que tem que ser debatido porque isto tem que ser debatido porque há muita gente que tem muito pouca informação a respeito deste caso. E eu falo por opinião própria e estou inteiramente de acordo com o espectador que falou anteriormente. E eutanásia, porquê? Eu acho que devemos falar, já tenho visto certas reportagens em certos canais e estou de acordo com certas coisas e outras não. Então diga quais são. E se tiver dúvidas, esteja à vontade para expor. Sim, eu sou uma pessoa que sofre já há 30 anos e quero muito, muito, muito viver. Tenho feito muitas cirurgias, uma última já fiz para aí 10 cirurgias, tenho artrite reumatoide e uma última eu já tinha muitas limitações e a última vez que me aconteceu foi uma queda que tive, fraturei o L2 da coluna. E tive que fazer uma intervenção só ao fim de um ano porque me puseram com um colete de ferro no Hospital Penafiel, tive que ser operada no São João e já devia ter sido quanto antes. Eu sei aquilo que sofri e eu dizia para mim própria, eu se tiver que continuar a sofrer desta maneira, eu prefiro que Deus me leve. Uma vez que se eu tivesse de ficar naquele sofrimento, eu não queria viver mais, porque eu já tinha muitas limitações, sou uma pessoa muito positiva, não sou pessimista, mas o sofrimento na pessoa e aquilo que a pessoa tem direito de fazer com a sua vida não deve pertencer aos políticos. Acho que deve sim ser feito um referendo e cada um deve decidir por si. Eu digo uma coisa, se eu tivesse que sofrer dessa maneira e que ficasse inconsciente, já falei com o meu marido e até ele comigo, se houvéssemos de, no fim da vida, ficar a penar como certas pessoas que eu já tenho visto, até familiares, eu preferia que Deus me levasse. Uma vez que Deus não leva, nem é quando a gente quer, eu sou a favor. Se a pessoa tem sofrimento, se é irreversível, porque não a eutanásia e porque não ajudam os familiares e essa pessoa. Ficou clara a sua opinião, Rosa Maria Leal. Eu agradeço a sua participação. Temos outros espectadores que também gostavam de participar. É o caso de Manuela Gouveia, que nos liga do Porto. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Olá, viva. Muito boa tarde. Cumprimento a si, cumprimento a doutora e o seu doutor também. E começo por dizer que, de facto, eu, independentemente de se, através do Parlamento,
se é através de referendo. Há uma coisa que é certa, eu não queria deixar isto nas mãos dos políticos, porque não lhes vejo competência, nem para coisas muito menores neste país, quanto mais para resolver uma coisa dessas. Isto fora completamente de questão. Estão lá sentados nas suas cadeiras, não saem de lá e pouco sabem do que